O Grêmio está atrás de um lateral direito até o fim desta janela. E aqui eu descarto dois nomes que poderiam ser reforços para essa temporada. E também, o jogador passará por um processo de adaptação e deverá demorar um pouco para ter mais minutagem com a camisa do Grêmio. Estes assuntos depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais atualizações sobre o Grêmio. Antes da gente ir para os assuntos, não te esquece, deixa o like e te inscreve no canal. Ajudas importantes para a gente dar sequência e mais pessoas ficarem por dentro do conteúdo. Então não deixa o like? Deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. E também, se possível, hype esse vídeo aqui para o conteúdo chegar a maior número de pessoas. Gente, vamos lá. A gente trouxe um vídeo uns dias atrás falando sobre a tentativa do Grêmio por um lateral direito ainda nessa janela. Uma posição que não se entendia a carência em certo momento, mas por conta de lesões e também de dificuldades agora nos bastidores se entende que sim, o Grêmio precisa de um jogador para essa função. E Antônio Dutra Júnior, o vice-presidente de futebol do Grêmio, depois do jogo contra o Novo Hamburgo na zona mista, falou sobre o mercado ainda estar aberto, ainda estar em procura de jogadores e esta é uma posição que é prioridade até o final dessa janela no início de março, tá? Aproximadamente um mês aí, um pouco menos que a gente tem para contratar até o final desta janela, tá certo? Bom, dito tudo isso, o lateral deve ser brasileiro, também pelo número alto de estrangeiros, né? Hoje o Grêmio soma 13 estrangeiros no elenco, 14 se quiser contar o Kahneman, mas o Kahneman tem aquele processo de naturalização, já não se conta mais ele como estrangeiro. Mas a gente tem 13, o máximo em partidas no Brasil é 9 para ser relacionado, para assinar a súmula. Então, o Grêmio já tem que fazer essa dosagem, apesar de alguns estarem lesionados, mas se imagina nesse número, e aí o Grêmio procura lateral direito brasileiro, tá? E aqui no vídeo eu descarto dois para vocês. O primeiro é Natanael do Galo. Natanael surge bem no Curitiba, vai para o Atlético Mineiro, para a tentativa de engrenar em uma equipe de maior grandeza, a gente pode dizer, atualmente no Brasil, né? Briga por coisas mais grandes. Curitiba tentando se reestruturar, voltando para a Série A. E o Galo surgiu como alternativa e o Natanael foi, mas não conseguiu vingar. Nessa temporada não está ganhando tantas oportunidades. O Preciado, que é um jogador equatoriano, chegou recentemente aqui no Brasil, vem sendo titular da posição e o Natanael vem sendo escanteado pelo Sampaoli. Poderia ser uma possibilidade dentro do mercado brasileiro, mas está descartado pela diretoria, tá? Outro nome que eu descarto aqui para vocês, Guga, lateral direito do Fluminense. Surgiu uma informação recentemente lá no Rio de Janeiro que estaria no radar do Grêmio, que poderia fazer uma proposta nos próximos dias, mas não, tá? Fui perguntar para uma pessoa para saber se pelo menos estava no radar, né? Antes de pensar em proposta, se estava no radar. E o que me disseram é que não tem nada em relação a esse jogador, tá? Então, Guga é outro lateral direito descartado. Teve uma passagem boa no Avaí, foi para o Atlético Mineiro para o Fluminense. Não acho que conseguiu se firmar da maneira que se esperava durante o início da sua trajetória. É reserva no Fluminense hoje, Samuel Xavier com idade mais avançada ainda é preferido pelo Zubeldia do que o Guga, que vem ganhando oportunidades e jogando bem esse início de temporada, é verdade. Mas é uma amostra muito pequena para a gente pensar num jogador que ao longo da carreira não entregou tanto e da necessidade que a gente tem agora, de um lateral que chegue para ser titular. E o Guga não se encaixa, vamos ver, nessa questão, e é um jogador que está descartado internamente. Então, Natanael e Guga, duas opções para a lateral direita brasileira, descarto aqui para vocês nesse vídeo. A procura segue até o próximo mês e a tentativa de um lateral direito brasileiro, tá certo? Bom, vamos para outra informação, vamos falar da informação de Bruno Soares sobre Enamorado. Por quê? Porque o Enamorado chegou recentemente, custando 3 milhões de dólares, um jogador que foi vendido em alta pelo Júnior Barranquilla, campeão colombiano na temporada passada. Chegou aqui com um status importante, conseguiu desempenhar, ter boas amostragens nas primeiras partidas, mas meio que sumiu, né, das opções do técnico, entrou contra o Fluminense, verdade, mas menos minutos que já tinha ganho, e contra o Novo Hamburgo nem ganhou oportunidade, e o Aravena ganhou minutos nessa partida. A informação do Bruno Soares é que o enamorado vai passar por um processo de adaptação física e tática, tá? Se entende que o futebol colombiano, ele é de uma maneira totalmente diferente da realidade do Brasil hoje e o namorado precisa passar por essa adaptação
para não sofrer lá na frente, para conseguir desempenhar o futebol com a camisa do Grêmio. E eu concordo com esse quesito, né? E aqui eu assumo, a gente criticou bastante o Amuso, mas depois que ele passou por esse processo de adaptação, o Amuso conseguiu render e hoje é um dos principais jogadores do Grêmio. E acredito que para namorado seja a mesma situação, tá? Passar por esse processo de adaptação física, ganhar mais corpo e também tática, né? Entender mais como é o jogo aqui no Brasil e também as ideias de Luiz Castro. Então, vendo todas essas questões, o namorado, num primeiro momento, não vai ser aquele jogador importante, crucial, se a gente pode dizer para o esquema de Luiz Castro, mas que ao longo dos treinamentos pode ganhar essa confiança, pode ganhar esse aprimoramento e ganhar mais oportunidades. Então, um jogador que está sendo cuidado, não há entendimento de erro de contratação, é longe dessa questão, mas se entende sim que precisa de um processo de adaptação. Então, a namorada vai passar os próximos dias focando nisso, para daqui para frente poder ajudar o Grêmio com mais certeza, né? A gente pode dizer, e aí poder ser mais útil para Luiz Castro durante a temporada e também para os próximos anos, tá certo? Deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários. Para ti, o lateral direito, quem tem que ser o titular do Grêmio? Quero saber a tua opinião, tá certo? E não te esquece, não deixou o like, deixa o like, não é inscrito no canal, te inscreve para não perder mais nada a partir de agora. Um beijo a todo mundo, a gente se vê em breve.